Quero falar coisas da terra onde eu fui nascido e batizado. Está contida neste planeta, não como uma metrópole de cimento armado. O primeiro transporte que eu conheci foi um carro de boi de canzir quebrado. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Depois que minha mãe teve uma filha, após os 13 anos me teve também. Aparecia estranho naquele ninho, ouro como se fosse um ovo de indês. Dei a ela uma dor de cabeça danada. Mamãe recomeçou tudo outra vez. Bem, eu tiro a máscara aqui porque eu estou sozinho, né? Gravando sozinho. Eu sou o mestre Eza Filho e nosso projeto, o nosso ponto de cultura Orcari, é denominado de Aulas e Espetáculos, comigo, com o mestre Eza Filho. E esse projeto tem uma característica diferenciada, que é trazer a memória para crianças, adolescentes, jovens, adultos. A memória é aquela coisa que nós já vivemos no passado e ela se perpetua nos dias de hoje, na nossa vida, né? Então eu estou aqui do meu lado com duas memoráveis criaturas que me acompanham nos meus espetáculos, que é Dalila e Carmen, uma produção da nossa Marilene Bonequeira aqui em Feira de Santana, e que eu carrego comigo como minhas mamulengos para que eu faça minhas apresentações dançando, cantando, brincando com ela, né? Porque na verdade no Nordeste o bonequeiro, a bonequeira é seu papel do brincante. E dessa memória toda, se contar a memória do nosso acervo aqui, a gente compreende muitas peças do cotidiano do trabalhador rural. Por quê? Porque eu trago minha infância para dentro da cidade. Esse espaço aqui, Cidade da Cultura, junto com o Ponto de Cultura, traz a memória da minha infância para a cidade. Aquilo que eu vivi. Carreguei muito fecho de lenha na cabeça, carreguei cesto, capinei terra. Então aqui eu tenho vários objetos, elementos, para que mostre para esse alunado, esses alunos, como é que era a nossa vivência rural, como era o mundo, né, fora dessa contemporaneidade. Aqui em minhas mãos eu tenho os bonequinhos do mestre Vitalino, e desse lado de cá eu tenho um protótipo de mim mesmo, feito por um artista aqui de Feira de Santana, que ele resolveu me presentear esse modelinho, né, que eu chamo ele de Fabrício, né? Chamo Fabrício Fabé, ex-embalagem acústica, um grande cantor, compositor. Olha só a diferença das épocas, né? Isso aqui é o atual, que o Fabrício me trouxe, e aqui é o que rodou o mundo, e Caruaru, Pernambuco, é conhecido no mundo inteiro pelo mestre Vitalino. A gente brincava com barro, nós brincávamos antes de conhecer Vitalino. Vitalino já existia e eu brincava com barro, que era na hora das chuvas, que tinha aquelas correntezas de água e sobrava quando passava a chuva, aquele barro de massapê, e tinha aquela liga. Então a gente apertava na mão assim e começava a modelar coisas. Modelar também alguns brinquedos. Fazia colher de pau,
fazia panelinha de barro, fazia pessoas, caracterizava, mas não com esse objetivo do mestre Vitalino, que, por sua vez, ganhou o mundo com esses bonequinhos, que ele faz de todo tipo. Agora, a pegada do mestre Vitalino foi o quê? Usar, principalmente, o estilo forró pé de serra, baseado nas características das roupas, das volantes do grande Lampião, que também é conhecido nesse mundo todo. Então, olhem vocês, em pequenas palavras, o que eu estou falando do que é memória existencial e como uma pessoa se torna famosa no mundo todo e respeitada através de manusear o barro e transformar o barro em pessoas, em objetos e tudo mais. Então, esse é o propósito do nosso trabalho de aula de espetáculo. A aula de espetáculo não quer dizer que o espetáculo traz aquele espetáculo teatral, nem dramatizado, simplesmente em cima dos objetos que a gente tem aqui como acervo do nosso ponto de memória da Caatinga, junto com o ponto de cultura orcaica. Eu quero dizer que esse projeto tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o programa Cultura Viva, a Lei Aldir Blanc, que veio aí dar esse descanso, esse conforto para a gente em termos de apresentações, a Secretaria Especial da Cultura, né? o Ministério do Turismo, junto com o governo federal, que aliviou muitas almas da pandemia. Eu tive Covid, graças a Deus que eu estive lá, internado no hospital, mas Deus me salvou. E eu estou aqui pós-Covid, e durante a pandemia ainda, que não vai passar tão facilmente, para mostrar para vocês que a riqueza nossa do interior do Nordeste, interior baiano, estou em Feira de Santana, é realmente mostrar o que temos de memória e valores sertanejos, nossa sertanidade, com essa precisão a qual às vezes não tem sido mostrada como deve. O cinema brasileiro ainda deve muito, os audiovisuais, os projetos, à nossa cultura própria brasileira, porque todo mundo sabe que existem outras coisas que tomam conta do mercado e que a gente passa a não ser mercado, passa a não ser ganhar dinheiro, passa as pessoas não se estimularem à prática desses ofícios, porque esses ofícios não dão recursos para a sobrevivência. Então a gente quer agradecer, muito obrigado a todos e todas vocês e vamos torcer que isso passe, para a gente voltar a se abraçar e se festejar carne, osso com osso. Obrigado. O projeto Aulas Espetáculo do mestre Asa Filho é de suma importância para o nosso cenário cultural, pois ele, juntamente com a Cidade da Cultura e a Orcari, preserva e dá acesso ao mesmo tempo a essa cultura sertaneja. Cultura essa que foi vivenciada por Asa Filho em sua infância, e algumas pessoas da nossa cidade, Feira de Santana, viveu também isso. Porém, vale lembrar que além dessas pessoas que se reconhecem nesses espaços, o projeto Aulas de Espetáculo dá acesso também àqueles que não viveram, e isso faz com que aqueles que não viveram também preservem e saibam valorizar esta cultura.
Alô, criançada! Alô, juventude! Alô, senhoras! Alô, senhores! Estamos dando início a esse projeto maravilhoso, Aulas e Espetáculos com o mestre Asa Filho. E a gente já agradece essa presença aqui marcante do nosso forró pé de serra, que é genuíno do sertão baiano e do sertão nordestino. Então, assim por ser, esse projeto tem o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, juntamente com o programa Cultura Viva, a Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura, né? Juntamente com o Ministério do Turismo e o governo federal. Então, não está cheio de criança como a gente queria, porque a pandemia não deixa. Mas a gente aqui, virtualmente, vai brincar com vocês sobre a nossa memória do nosso ponto de cultura. Mas a gente vai trazer pelo menos um menininho, pequenininho, lá de Canudos, para poder representar toda essa criançada do nosso sertão baiano. Epa! Bom, as aulas de espetáculos com o mestre Asa Filho, vamos tratar da nossa memória, trazer aqui elementos da vivência da nossa infância rural, tais como a fauna e flora, objetos feitos artesanalmente para servir como instrumento de trabalho e sobrevivência primitiva, que muito antes da Revolução Industrial e Tecnológica, que engoliram tudo que a gente fez, a gente vivia bem melhor, né? Somos um país planície. Aqui primeiro foram encontrados os índios, depois chegaram os africanos e os aventureiros. Um país que foi traçado pelo mapa, um pouco pela baioneta também, né? A baioneta andou fazendo trincheiras e também a religião. O índio altivo se mescou escravo e se tornou um novo tipo americano. Imagine vocês. Vamos saudar esse momento. Neném do acordeon, Formiga e Binho aqui me acompanhando para dar início a esse espetáculo. Era o paraíso, o brilho alto, rios puros, dormiu ouro, a convista ausente, era o índio, senhor do continente. Foram chegando os conquistadores, os africanos e os aventureiros. O índio altivo se mescou escravo, nasceu um novo tipo americano. O interesse fabricou carinhos, o ódio à toa levantou paredes, a baioneta desenhou fronteiras, a estupidez nos separou em bandeira. Tenho filho nessa terra, Oiacu sem passaporte. Se o gestar foi brasileiro, não me chame de estrangeiro. Cada pedra, cada rua tem um toque de imigrante. Levantaram pros seus sonhos um país que não tem dono. O suor fecunda o solo e a semente não pergunta. Brasileiro imigrante, só o fruto é importante. Não me sintas forasteiro,
Não me invente geografias. Sou tua raça, sou teu povo, o teu irmão no dia a dia. Tenho filho nessa terra, foi amor sem passaporte. Se um gestar foi brasileiro, não me chame de estrangeiro. Cada pedra, cada rua tem um toque de imigrante. Levantaram pros seus sonhos um país que não tem dono. Muito bem! E continuando com as nossas apresentações, eu aqui vou convidar um cabra bom, radialista por ofício, professor, e agora ele vai falar para nós um pouco da literatura de cordel, porque ele traz muita coisa nessa memória dele, desses cordelistas. Rapaz, quando ele está fazendo a live dele, a programação bonita que ele faz no YouTube ou no Facebook, ele faz um negócio que traz tanto cordelista da Paraíba que eu não sei como é que tem tanto. É um punhado. Nivaldo Cruz Credo, com vocês. Vamos lá. Eita, nós. Deixa eu tirar essa foncieira, né? Aqui já tá. Dá pra. Ai, pronto. Aqui não tem perigo de eu morder mais ninguém, não. Então a gente vai deixando ela por aqui para falar sobre. Primeiro dizer que é bom demais estar aqui com tanta gente boa e falando para tu, meu compadinho, para tu, minha comadinha, falando sobre cordel. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita. E a gente vai falar do cordel, começando a dizer o seguinte: ó, o cordel ele é um objeto de pesquisa da ciência das letras. Então, por ser um objeto de pesquisa, ele tem vários conceitos. Então você vai ver, né, conceito de gente falando que o cordel nasceu em Portugal, outros que nasceu foi aqui no Brasil, e eu vou acreditando e vou dizendo que o cordel é a poesia popular no papel. Se é a poesia popular no papel, ele não tem nem pátria nem mátria. Isso quer dizer que ele não tem nem pai nem mãe. Ninguém sabe quem foi que criou, ninguém sabe onde ele nasceu. Por quê? Ele é poesia popular, é criação do povo. A gente pode, seguindo esse caminho, dizer que um dos primeiros cordéis lá no fundo foi bem antes de Jesus Cristo, rapaz. Foi com o Homero, que escreveu a Odisseia, escreveu a Ilíada, o grego Homero, que é o principal documento, se você ouviu falar de Zeus, dos deuses gregos, é o principal documento e é escrito em poesia. Como Homero era um homem do povo, se é que Homero existiu, porque muita gente também diz que Homero não existiu, e pegaram muitos textos das pessoas e copiaram e deram o nome de Homero, né? Mas seria assim um dos primeiros registros do cordel. Lembrando que o cordel era oral, né? Ele era oral, ele só veio passar a ser escrito a partir do século XV, quando Gutenberg cria a prensa e por aí vai, né? Aquilo que a gente já conhece. Nesse momento, né, a poesia popular toma conta do mundo. Porém, aí vem o domínio romano. Roma começa a tomar conta do mundo. Pessoal de sexto ano, sétimo ano conhece isso muito bem, né? E aí o que é que faz? O romano ele não era muito chegado à poesia. Ele
tinha grandes poetas, mas não era o principal arte do romano, a poesia. Então a poesia popular, ela foi empurrada ali para a África do Norte, né? Para aquela região ali da África do Norte. No ano de 711, ou seja, século VIII. Aí nós temos a invasão moura na Espanha, Portugal e um taquinho ali da França, né? E é a chamada Península Ibérica. E com os mouros, eles trazem novamente, né, para o mundo ocidental a poesia popular. Essa invasão se dá até o ano de 1492, ou seja, praticamente 800 anos. 800 anos de invasão. A cultura desse povo fica enraizada e a poesia voltou, a poesia popular voltou ali para a Europa. E se você prestar atenção, 1492 é quando começam as grandes navegações. Aí Portugal, né, com tudo aquilo, com aquela efervescência das grandes navegações, era o grande assunto do momento. As pessoas começavam a fazer a poesia popular a partir disso, e assim chega-se ao Brasil. Eu costumo dizer que o cordel pisou no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, porque com certeza o primeiro português a pisar no Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, foi um marinheiro que estava lá, e esse marinheiro já trazia o cordel com ele. Chegando aqui, campo vasto, né? Tivemos essas maravilhas e o cordel imperou, e lembrando que sempre oral, ele só passa a ter uma vivência mais escrita a partir do século XIX, quando chega a família real. Em 1809, a família real portuguesa chega aqui e traz as prensas, né, traz as gráficas, e aí sim começa o cordel chegar verdadeiramente com o jeito brasileiro de ser. O cordel, quando ele chega aqui, quando ele vem de Portugal, ele é totalmente diferente do que a gente vê hoje. O cordel, quando chega aqui, ele enquadra, né? Eram uma estrofe com 4 versos. Quando ele chega aqui, a partir do século XIX, o grande Leandro Gomes de Barros, que é o grande nome do cordel, transforma isso. Começa a criar o cordel de sextilha, que é o mais comum, septilha até de décima. O cordel chega aqui mais ou menos nesse formato, né? Hoje a gente tem algumas editoras que ainda publicam ele nesse formato, mas Leandro Gomes de Barros colocou ele nesse formatinho aqui, que era o formatinho de bolso. Por isso que muita gente diz que o cordel é brasileiro, né? Por causa de Leandro Gomes de Barros, e Leandro fez isso tudo. Agora, algumas curiosidades sobre o cordel. O cordel é a única literatura que não deve ser lida em silêncio. O cordel tem que ser lido em voz alta. Por que, Nivaldo? Porque o cordel, ele tem rima, métrica e oração. O que é que isso quer dizer? Olha, a rima, a oração, ela vai dar sentido ao verso, vai dar sentido à estrofe. A rima, ela faz a marcação. E a métrica, ela dá o ritmo, né? Então, a métrica, vamos dizer, a métrica de uma sextilha de sétima, você tem que ter, né, são 6 linhas, né? E cada linha tem um verso. Nesse verso são 7 sílabas vocais, que é para você ver mais ou menos como é que se passa. Eu trouxe aqui alguns, antes eu quero dizer alguns nomes de alguns grandes que nós tivemos. O grande nome é Leandro Gomes de Barros, embora, como eu disse, por ser um objeto de pesquisa, você vai encontrar outras pessoas dizendo que o Silvano Pirauá é o primeiro nome do cordel brasileiro. Só que é o seguinte, é bom lembrar, a gente tem 3 coisas diferentes. A gente tem o poeta nordestino, que faz a poesia nordestina, a gente tem o cordelista e a gente tem o repentista, que muita gente confunde sendo a mesma coisa. Todo repentista é cordelista e é poeta, né, popular. Todo cordelista é poeta, mas nem todo cordelista é repentista e nem todo poeta é cordelista. Nós temos o Silvano Pirauá, ele era repentista e cordelista. Por isso que a gente diz que o grande nome hoje do cordel é o Leandro Gomes de Barros, porque Leandro Gomes de Barros era o cordelista, ele só fazia o cordel. Então, esse é o nosso grande, chamado Leandro Gomes de Barros. A gente tem cordelistas maravilhosos, né?
Aqui na Bahia, um grande nome do cordel chama-se Rodolfo Coelho Cavalcante. Rodolfo era lagoano, mas ao chegar na Bahia, ele se desenvolve e desenvolve, né, a poesia baiana, o cordel baiano. O cordel baiano é conhecido no Brasil graças a Rodolfo Coelho Cavalcante. Ele é mestre de tantos mestres. Aí eu anotei alguns aqui, né? Nós tivemos, né, o Cuíca de Santa Amaro, nós tivemos tantos outros. E aqui em Feira de Santana, o primeiro cordelista de Feira de Santana, pode ser lenda, pode não ser, chama-se Lucas da Feira, né? Conta-se que Lucas, quando estava a caminho do enforcamento, né, de ser enforcado, ele começou a declamar, né, o seu ABC, o ABC de Lucas da Feira, enquadra como era na época. Lucas é do século XIX, então ele ainda pegou essa remanescência lá de Portugal, da quadra. E o Meirinho era oficial de justiça que acompanhava, e anotou então o cordel chamado o ABC de Lucas da Feira, que depois o nosso querido Rodolfo Coelho Cavalcante colocou em cestilha e publicou. Mas o original é de Lucas da Feira, então seria o nosso primeiro cordelista, Lucas da Feira, né? A gente teve vários e vários, eu vou lembrar de alguns nomes aqui. Antônio Alves, grande Antônio Alves, que inclusive o Dia Municipal do Cordel em Feira de Santana, em homenagem a Antônio Alves, dia 7 de junho, dia do aniversário de Antônio Alves. Herotildes Nascimento, Herotildes Miranda, grande Herotildes, né, também foi outro que passou por aqui. Hoje a gente tem Franklin Machado, que é um grande nome do cordel, né, conhecido nacional e internacionalmente. É o grande nome do cordel feirense. A gente tem Caboquinho, que nos deixou. Caboquinho era repentista e cordelista. João Ramos, que vai pelo mesmo caminho, né, de cordelista e repentista. Jurivaldo Alves, mestre Jurivaldo Alves, que tanto tem contribuído para essa arte em feira. Patrícia Oliveira, que é filha de Jurivaldo. Romildo Alves, garotinho do cordel, que é lá de Riachão, mas está emprestado à feira e fazendo um trabalho bonito. Domingos Santeiro também, né? A gente tem José Arcanjo, nosso Zé Arcanjo, que está fazendo um trabalho bonito. Adalto Borges, grande mestre Adalto Borges. Asa Filho, nosso querido Asa Filho, é um dos cordelistas nossos aqui da Feira de Santana, que a gente tem um orgulho danado. Marialvo Barreto, para quem não sabe, o professor Marialvo Barreto é um grande cordelista, né? Ele tem alguns cordéis, os cordéis dele de muita qualidade. Já falei, J. Caxias, Zé Francisco e tantos outros. São uma turma boa de cordel que a gente tem em Feira de Santana. E eu reservei, nosso tempo é pequeno, já está terminando, eu reservei aqui duas poesias. Não é cordel, porque o cordel ele segue toda uma métrica, toda uma rima. Eles são 32 estrofes, é muito longo, né, para as de sextilha ou sétima, ou 16 estrofes se for de décima. Mas eu peguei de grandes cordelistas como o nosso Leandro Gomes de Barros. Leandro, né, é uma poesia que eu acho maravilhosa de Leandro, que ele diz o seguinte: se eu me encontrasse com Deus, eu iria perguntar: por que nós sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Eu ia perguntar também do que é que ele é feito, que não come, que não dorme, assim vive satisfeito. Por que é que ele não fez a gente assim do mesmo jeito? Por que é que tem tanta gente feliz e outros que sofrem tanto? Se nascemos no mesmo jeito, moramos no mesmo canto, quem foi temperar o choro e acabou se salgando o pranto? Esse é Leandro Gomes de Barros. E outro que eu quero homenagear é Rodolfo Coelho Cavalcante. Rodolfo tem de tantas obras maravilhosas, tem essa que eu acho interessante, que ele diz: matei Adão e Noé, Abraão, Davi, José, Herodes, Napoleão, Buda, Confúcio, Israel, Isaías, Daniel e até o rei Salomão. O próprio Matusalém teve de morrer também na sua hora chegada. Matei Sócrates e Platão, da mesma forma Sansão, pois minha lei é sagrada. Carlos Magno, Constantino, Lampião, Antônio Silvino sentiram que sou forte. Michelangelo, Rafael, Pilatos, Gamaliel sentiram o peso da morte. Hitler, Nero, Mussolini, Stalin, Marx, Lenin, matei-o sem piedade. Da mesma forma Piron, Vitor Hugo, Agamenon, vultos da humanidade.
Emílio, Zolato, Balzac, Castro Alves e Bilac sentiram triste tombo. Cristo foi crucificado, Tiradentes enforcado, também fulminei Colombo. Arquimedes e Pitágora, Aristóteles e Anastátua, Ptolomeu e Solon, atingi até Tibério, já descansa no cemitério o grande Santos Dumont. Demóstenes na oração, um dia perdeu a ação, pois findei com sua prosa, sentindo dores amargas, eu sepultei Getúlio Vargas e o gigante Rui Barbosa. Alexandre respeitou-me, Marco Aurélio afrontou-me, Luís XV eu enterrei. Eu não respeito nenhum forte, pois na hora sem sorte, eu sou a verdade e a lei. Sabe toda a humanidade que eu só uso de igualdade, e na hora do transporte não pode haver contratempo. Eu sou a justiça do tempo, porque meu nome é a morte. Trabalho maravilhoso de Rodolfo Coelho Cavalcante, e aqui fica, né, a nossa participação. Um beijo no coração de cada um. E não esquece não, eu só queria dizer uma coisa: o povo que perde a sua cultura, perde a sua identidade. E com ela a liberdade, pois fica sem estrutura. Aceita qualquer costura para remendar o seu destino. Seu futuro é mau, ferino. É esse povo sendo escravo, recebendo desagravo para pagar o desatino. E viva a cultura popular nordestina. Viva nós! Meu compadre Raza Filho. Eu estou bem acompanhado. Na história nossa, na nossa vivência, das nossas vivências, aqui nós tivemos esse compadre, né? E assim a gente, na zona rural, no interior, que a nossa vivência, a nossa nascença é da origem rural, é o tratamento de um com o outro, é o compadre. Compadre fulano, compadre Beltrano, compadre Francisca, e aí vai esse tipo de tratamento jamais esquecido. Por mais que entre as inovações, o tratamento continua sendo esse. E para brilhantar também essa aula espetáculo que eu gosto de fazer, com um terreiro cheio de gente, como eu já disse, mas devido à pandemia, a gente está reduzido mas reduzido mesmo, mas tão reduzido que quase que não dá ânimo para ficar esse negócio gravando a gente. Né? Porque está uma moda disso, de gravação, e de live, que eu já não aguento mais tanta lavação. E álcool gel, e tome de álcool gel, e máscara, e tome máscara, que tem que ser mesmo, porque o bicho está aí solto. Eu vou convidar aqui agora uma das peças memoráveis também desse sertão, que por sinal o Congresso Nacional resolveu enquadrar como bem imaterial da humanidade, lhe conceituando a profissão. Chega para cá, seu Nadu, representando o vaqueiro do nosso sertão. Eu vou pedir a Binho para ceder esse banco e botar um pouquinho mais para cá, só um pouquinho, e o microfone também. Vou chamar esse cabra para ele também dar a nota dele, né? Dar o ar da graça. E quem vai falar no microfone pode tirar a máscara, viu? Pode tirar. Viu? Aí depois bota a máscara de novo. Bom. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Seu Nadu, nascido em... Nova Sul. Pode falar perto do microfone. Nova Sul. Nascido em Nova Sul. Nova Sul. Me conte um pouquinho do seu ofício de vaqueiro, desde pequeno, né? Eu comecei com 8 anos de idade, já ajudando o velho a apartar as vacas, e aí tomei a profissão e continuo fazendo ainda hoje algumas coisinhas ainda com criei os filhos, já estão todos criados, ainda faço alguma coisa ainda, como nós já lembramos dessa semana. Eu me digo uma coisa, o senhor vem de Nova Açores e chega em Feira de Santana quando? Cheguei em Feira de Santana em 1979, aqui nesse bairro. Ainda encontrou a feira ainda em cima da história do gado, né? Aqui era daquele jeitinho
só tinha a chácara do seu Divino, né? Forte puxador de boi, tinha muito caminhão de boi, e como eu saí um pouquinho da vida de vaqueiro, fui para ser caminhoneiro e fiquei fazendo os domingos aqui com os caminhoneiros de seu Divino e comprei a propriedade aqui, e depois veio o Corrupto João Paulo II e acabou com a nossa farra. Mas pelo jeito que nós fizemos uma gravação com o senhor, né? Essa semana, o senhor vaquejando uns cabritozinhos, umas ovelhas e tal, quer dizer que mesmo dentro de Feira de Santana não deixou ainda a profissão. Não, mesmo esses anos todos aqui em Feira de Santana, eu nunca deixei. Eu criei gado e hoje eu tirei o gado por estava muito sufocado no espaço, hoje eu continuo engordando carneiro, como o senhor ouviu lá, e faço alguma coisa ainda para não perder o costume. Muito bem. Alguma coisa, seu Nadu, que o senhor tem de lembrança da época, ou da infância, ou da adolescência, que lhe marcou? Eu digo lá em Nova Soure, lá onde o senhor estava ainda campeando, no matagal que ainda não tínhamos uma selva ainda devastada, ainda tinha muita coisa. Uma coisa que me marcou mesmo foi um tio meu, e nós soltamos um gado que nós costumávamos criar gado sul, Nova Soure, Araci, Tucano, aquela região toda, né? Soltava um gado e a gente ia vaquejar, buscar boi, derrubar, encaretar e trazer para cá. E um tio meu se empolgou e me deu um terno de couro. E isso foi a coisa que mais me marcou, que ainda hoje marca. Eita, eu me arrepiei todo agora, rapaz. Ah, neném da acordeão, tu também é da coisa, porque aí neném, gente, tá tapado, cheio de máscara, o grupo dele tá danado aqui, viu? Mas você vai falar no nome do neném da acordeão, o povo já sabe, porque o sistema é bruto com ele, quando ele tá na roça. É facão, é foice, estrovenga, machado. Mas, seu Nadu, o que eu fico impressionado é que mesmo nessa atualidade eu vejo o senhor passando para lá e para cá, até o seu jeito de andar é realmente de um nordestino que carregou lenha, botou coisa nas costas, cofo, quer dizer... Fiz mesmo, Adolfo, fiz muito mesmo. Eu fiz uma fazenda em Monte Santo e nela eu criei 50 empregos na fazenda. Fazendo carvão, fazendo tijolo, fazendo cerca, cortando lenha para o carvão. E tenho essa experiência toda de vida que fiz. E continuo fazendo hoje, como você vê sempre fazendo. Olha, quem assistiu televisão por volta de 1960, 1970, olhando para ele assim, ele parece com aquele filme, Chaparral e Laredo, Bonanza. Quem lembra de Bonanza? Eita, 1960, 70, aquele seriado, parece o pai dos meninos. Bonanza era um senhor de uma fazenda e tinha 3 filhos que era cowboy, usava o revólver e tal, mas o cabelo, a textura do grisalho dele é importante. Né? É Duque de Caxias que está aqui do meu lado, meu Deus, hein? Aquela cédula de Deston em 2000, Duque de Caxias. Meu amigo, eu quero agradecer a participação do senhor nesta aula, porque, na verdade, o que está se fazendo nesse país é justamente tirando essas pessoas da frente de contar a história da verdade nossa, do nosso Brasil. O Brasil está um país assim, querendo ser um boigo com motor de teco-teco. E aí não decola e quer ser primeiro mundo com a turma toda ainda sem ser educada, previamente civilizada para participar, né, das convenções, entrar mesmo no mérito da disputa escolar, que é isso a gente mais que teme e procura ensinar. Então isso parte da cultura do povo, é de uma cultura que se nasce realmente a sabedoria, é da sabedoria popular, a sabedoria popular é que faz verdadeiramente os homens daquela nascente, daquela região, daquela terra, né? Eu tenho aqui Neném, que é de Jaguara, Binho parece que é de Coité, e ele tem que constar alguma coisa da sua terra, senão não teve vivência. A não ser que o cara seja arrancado de lá pequenininho, mas mesmo assim, pela geografia, ele tem que saber contar. Então, esse agradecimento eu faço ao senhor e fique à vontade para o senhor declamar, falar desse povo aí. Para este povo ter coragem, vai vencer isso aí, se Deus quiser, e a gente vai voltar a nos encontrar, nos abraçar, com fé em Deus.
com fé em Deus. A minha região mesmo, hoje eu falei com 3 irmãos, e saudade deles mesmo, né? Mandando a foto que tinham se vacinado, e se Deus quiser, isso vai passar. Numa tarde tão tristão, gado ruge sem parar, com saudade do vaqueiro que não vai mais aboiar, que não vai aboiar, tão dolente seu penar. Tengo lento, tengo lento, tem. Tengo lento, tengo lento, tem. Tengo lento, tem. Cadoe. O vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Não ouvi mais, não, seu cantar, meu irmão. Tengo lento, tengo lento, tengo. Tengo lento, tengo lento, tengo. Tengo lento, tengo lento, tengo. Eu vou trazer agora uma coisinha miudinha, pequenininha, que pertence aqui ao nosso conhecimento a partir da música que ele me conhece, e me conhece também através da televisão, e me conhece também através da internet, e já veio aqui, já brincou comigo. Eu vou chamar Rafinha Gomes, todo aparatado, todo emparetado de Cidade da Cultura, para vir aqui dar seu depoimento. Participar das aulas, espetáculo com o mestre Azafilho, só vai enriquecer os meus conhecimentos. Assim eu cresço, valorizando a diferença em a nossa cultura. O violão, nesse momento de pandemia, foi a minha alegria. Asa, muito obrigada por alimentar meus sonhos. Epa, coisa boa! Obrigado, Rafinha! Rafa pertence praticamente ao grupo do meu alunado. Pena, Rafa, que não tem um bocado de menino aqui dançando, pulando, brincando com você. Acho que o nosso cinegrafista já viu aquela imagem que a gente tem, muito bacana, e que rolou aqui muitas aulas desse tipo, dessa natureza. Eu não sei se eu convido o seu neném para cantar uma coisinha pra gente, que eu sei que ele canta, forrozeiro, vai participar também das aulas de espetáculo do mestre Azafilho. Afinal de contas, seu neném, você me deve muito, que foi aqui que começou. Pra todo mundo eu tropici, perguntando por meu bem. Tenho o coração vazio e facinha da psil, sabia brincar também. Pra todo mundo eu tropici, perguntando por meu bem. Tenho o coração vazio e facinha da psil, sabia brincar também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já
guiando meu amor, sabiá. Saudade de um forrozinho de Valdo Cruz. A gente volta. Deus é maior. A todo mundo eu dou psico, perguntando por meu bem. Eu tenho um coração vazio e mocinha da psico, sabe a vem cá também. A todo mundo eu dou psico, perguntando por meu bem. Eu tenho um coração vazio e mocinha da psico, sabe a vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, e tu que cantas passarinho, alivia minha dor. Tenta diz por favor, tu que andas pelo mundo, aonde anda o meu amor? Tenta diz por favor, tu que andas pelo mundo, aonde anda o meu amor? Saberá. Viva a cultura! Viva o forró! Viva Luiz Gonzaga! Tô tentando ver pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Eu disse todo tempo, conversa pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto fora tá tocando, tá gemendo, vou cantando e vou dizendo pra eu sofrer pra ela só. E que nota que eu estou conversando que nosso amor é aumentando. Pra que coisa melhor, hein? Tô tempo, quando vai pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Eu disse todo tempo, vai pra minha boca, pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Mas eu só fico triste quando o dia amanhece. Agradeço se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver com a mata sanguessuga. Sabor perdendo tudo que é sangue. A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar a atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazios tantos ninhos, e colocou mais espinhos e flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer que não me trouxe nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém que não soube se dar. Vou querer quem no tempo me chame de amor. Sopro de anjo, não faço eu dormir. Se a causa agonia eu tinha que partir, me peça pra tocar, posso até suportar.
Os aplausos vão vir de casa, que eu sei, quando assistirem aqui esse espetáculo, tá bom? E vamos cumprir aí essa nossa sina de fazer tudo agora virtual. Mas Deus vai dar o jeito da gente fazer presencial. E quando fizer presencial, não tem negócio, ninguém vai segurar a gente. Vai ser um panavoeiro, como diz Neném. Eu tenho até que olhar do Google que nome é esse panavoeiro. Porque parece um bocado de galinha correndo do puleiro. O cachorro na vizinha tem outras galinhas e a gente vai botar para quebrar. Então, Rafa, obrigado, Rafinha, a professora Conceição, o presente Mariuchinha aqui com a gente também, nosso compadre Nivaldo Cruz, que já falei de Nenê, da Acordeon, Formiga, né? E vamos embora. Oh! Quero falar coisas da terra onde eu fui nascido e batizado. Está contida neste planeta, não como uma metrópole de cimento armado. O primeiro transporte que eu conheci foi um carro de boi de canzir quebrado. Oi, 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 oi. Depois que minha mãe teve uma filha, após os 13 anos me teve também. Aparecia estranho naquele ninho, ouro como se fosse um ovo de inês. Dei a ela uma dor de cabeça danada. Mamãe recomeçou tudo outra vez. Eu não tenho culpa se ela não contou os principais dias úteis do mês. Às vezes eu via mamãe gritar: Catulina vai dar mama a menine. Ananias dizia: menine já mamou. Agora é temporão que falta beber. Do leite materno que hoje as mães ausentam da boca do seu bebê. Oi, 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 oi,